Bem, meus amigos, estava até agora há pouco esperando o fechamento da votação na AGE que definiu os rumos do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esperando para poder vir aqui gravar este vídeo para vocês. Hoje, particularmente, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Digamos que eu vou dar continuidade no vídeo anterior, contando um pouco mais para vocês sobre quem eu sou, de onde eu venho, o que eu fiz ao longo da minha vida e também falar sobre as consequências desta votação na AGE e os rumos do canal Vasco Sem Filtro. Acredito que valha a pena todos vocês prestarem bastante atenção nas coisas que eu vou dizer, porque são coisas verdadeiras, dignas e que traz um retrato de um cidadão comum brasileiro com muitas dificuldades, com muitas tristezas e decepções e poucas alegrias. Enfim, um cidadão brasileiro como tantos outros. Muitos de vocês sabem que eu fui jogador de futebol no passado. E eu fui um jogador de futebol medíocre. Não fui um bom jogador. Apesar de ter muita raça, muita energia, muita força física, eu nunca fui um bom jogador, sempre fui um jogador medíocre. Porque se eu fosse um bom jogador, eu teria jogado e teria aposentado como jogador de futebol. Isso não aconteceu. Eu decidi, mesmo jogando futebol, fazer um vestibular para engenharia. Passei no vestibular e decidi parar de jogar futebol. E joguei futebol no norte do Brasil, no nordeste brasileiro, no centro-oeste. E nesse período que eu estava fazendo engenharia, eu precisava de alguma forma gerar renda, porque eu precisava comer, dormir e o curso de engenharia tomava muito tempo. E a única forma que eu encontrei de poder trabalhar e estudar foi sendo radialista, locutor na madrugada. Mas eu comecei como radialista de uma forma interessante, porque eu conheci um amigo, uma pessoa, na faculdade ele fazia física, o nome dele é André, e ele tinha uma voz maravilhosa. E eu falei, por que que você não faz um teste numa rádio? Ele falou, Serginho, eu fazer um teste numa emissora, nunca entrei numa rádio, eu acho que eu não levo jeito para isso, não. Eu falei, não, vamos lá, eu vou levar você. Eu nem sabia onde ficava uma rádio, nem como chegar lá. Fui pesquisar e levei esse meu amigo em uma emissora que chamava 99 FM. E chegando lá encontrei uma diretora que se chamava Luiz Helena Rum, uma pessoa maravilhosa, e relatei que eu tinha levado aquele amigo meu para fazer um teste, porque eu achava a voz dele muito boa, se ela podia dar a oportunidade a ele. E para minha surpresa, ela disse que sim e que gostaria de fazer um teste comigo também, para vocês verem. E eu fiz o teste e acabei sendo aprovado e ele também. Eu trabalhei quase 2 anos de graça para obter o registro definitivo como locutor, animador, apresentador. E a partir daí
eu comecei a atuar nesta área, nesta profissão, e fui locutor, animador, apresentador por muitos anos. Trabalhei em algumas emissoras importantes que eu posso dizer aqui: Antena 1 FM de Florianópolis, de Belém do Pará, Manchete FM de Brasília, e enfim, e tantas outras importantes. Mas acabei deixando o rádio também para dar prosseguimento na engenharia, porque eu precisava viajar e o rádio não estava permitindo que eu fizesse essas viagens como engenheiro. Depois fiz um mestrado em automação industrial e depois fiz mais uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Fiz um curso de licenciatura em matemática. O fato é que ao longo de todos esses anos, eu tenho 57 anos, desta maneira eu levei minha vida até hoje. Muitas dificuldades familiares, eu tive um casamento complicado, o primeiro casamento. Eu me divorciei e me casei novamente. Eu tenho uma união estável com uma outra mulher e desta união estável, o fruto dessa união estável geraram mais duas crianças. Uma está com 2 anos e 6 meses e a outra é recém-nascida, tem apenas 6 meses. Um casal. E então esse cinquentão, que já deveria ser avô, foi pai novamente de 2 crianças lindas e saudáveis. Hoje, particularmente, meus amigos, é um dia muito triste para mim, porque quem me conhece sabe que eu sempre tive uma paixão incondicional pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu briguei muitas vezes com muitas pessoas por causa do Clube de Regatas Vasco da Gama. E para mim é inaceitável ver o Vasco sendo vendido. E então, particularmente para mim, é um dia muito triste. Acabei tendo problemas familiares ao longo do dia também, com um de meus filhos mais velho do primeiro casamento. E então hoje não é um dia feliz, é um dia triste para mim. Para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês os rumos deste canal. Esse canal foi criado para falar sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não me sinto confortável em vir aqui para falar sobre 777 Carioca Vasco SAF, sabendo que essa empresa, cujos donos provavelmente são Jorge Salgado, Duque Estrada, Carlos Osório, que nós saberemos muito brevemente. Então eu não me sinto confortável em noticiar coisas, falar sobre o futebol desta empresa, porque não tem nada a ver com a minha paixão com o Clube de Regatas Vasco da Gama, que eu amei durante todos estes anos. Para manter a minha coerência, eu manterei o canal, porém, eu só estarei aqui
falando para vocês. Quando tiver uma denúncia ou algo que aponte fraudes, irregularidades, desvios, falcatruas desta gestão que nos roubou o direito de ter o nosso clube do coração, o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Quando tivermos alguma coisa que possa colocar estes bandidos insensíveis no banco dos réus, aqui eu estarei. O canal Vasco Sem Filtro, a partir deste momento, será implacável com relação a esta gestão golpista. Baterei e baterei todas as vezes que forem necessárias para que todos eles paguem pelo que fizeram e pelo que fazem aos torcedores apaixonados do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não nos deram o direito de continuar amando este clube. Então eu gostaria que vocês soubessem disso. Ao longo deste tempo, eu consegui ter 515 inscritos. Parece pouco, mas para mim é imenso. Eu me sinto orgulhoso de ter conseguido juntar em um canal todos vocês. Tenho certeza que vocês sabem da minha sinceridade, da minha verdade, e que entendem que não faz sentido algum eu estar aqui diante de todos os princípios, diante de tudo que eu defendo, ficar falando sobre o futebol, que para mim não interessa mais. Não estou preocupado se vai subir para a Série A, se vai cair para a C, se contratou um técnico importante, se contratou um estagiário, se contratou o Messi. Para mim, não tem nenhum interesse neste momento. Essa camisa, ela tem muita importância para mim, mas será a última vez que eu a usarei aqui. Só usarei esta camisa novamente e esta bandeira o dia que estes canalhas saírem do nosso Vasco e nós conseguirmos devolver o futebol deste amado clube para os torcedores.